Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Lucas Barbosa, especialista no ensino da biologia. Vamos dar continuidade ao estudo dos vertebrados. Então, nesta parte 2, nós vamos revisar o que nós vimos na aula anterior e vamos também ver a questão da embriologia geral dos cordados, a partir de um modelo que é o Amphioxus. O Amphioxus é um cefalocordário usado aí para o estudo da embriologia, bastante usado. Então, você tem aqui a definição dos cordados. Os cordados são aqueles animais que vão apresentar durante seu desenvolvimento embrionário a notocorda, mas nós podemos completar essa definição dizendo assim: os cordados são aqueles animais que durante seu desenvolvimento embrionário vão apresentar o cordão nervoso dorsal e a notocorda ulcus. Além disso, a gente pode acrescentar ainda a presença da boca, do ânus, de uma cauda pós-anal, das fendas faríngeas e dos segmentos musculares. Então vocês devem lembrar que os equinodermos são o grupo irmão dos cordados, os dois são deuterostômios. Você tem dois grupos de cordados que não são vertebrados, os cefalocordados e os urocordados. E vocês devem lembrar que os vertebrados pertencem aos cordados, estão dentro dos cordados. Perfeito. Os dois primeiros grupos que são cordados, mas que não são vertebrados, são estes dois aqui. Vamos começar pelos cefalocordados, que nós temos aqui como representante o Amphioxus. Então, os cefalocordados são animais que se alimentam de partículas em suspensão na água e exibem 4 caracteres derivados dos cordados. Já os urocordados, nós temos como representante os tunicados, são animais que também se alimentam de partículas em suspensão na água, são animais marinhos, e as larvas elas vão exibir as características derivadas de cordados. E aí nós entramos de fato nos vertebrados, que são aqueles animais que apresentam crânio e uma coluna vertebral, que vão apresentar vértebras. E aí os dois primeiros grupos que surgem são peixes sem mandíbula, que a gente chama de agnatos. O primeiro grupo é o Myxine, representado aqui pelos peixes bruxa. São vertebrados marinhos sem mandíbula, com vértebras reduzidas. Tem cabeça que inclui um crânio e cérebro, olhos e outros órgãos sensoriais. O outro grupo, que também é agnato, sem mandíbula, são os petromizontidas, que aqui nós temos como representante as lampreias. São vertebrados aquáticos, sem mandíbulas e com vértebras reduzidas também. Em geral, se alimentam fixando-se a peixes vivos e ingerindo seu sangue. É isso mesmo, as lampreias elas são bem assustadorazinhas. Esses dois grupos eles são agnatos, ou seja, peixes sem mandíbulas. E aí, logo após, surgem os peixes com mandíbulas, que a gente chama de gnatostomados, ou gnatostômios. O primeiro grupo desses peixes com mandíbulas, ou gnatostomados, são os condrictes, que são aqueles peixes com esqueleto cartilaginoso. Nós temos aqui como exemplo os tubarões, raias e quimeras. Então, os condrictes, eles são gnatostômios aquáticos, têm esqueleto cartilaginoso, que é uma característica derivada pela redução de um esqueleto ancestral mineralizado. Logo após, nós temos o surgimento aí dos osteíctes, que são peixes com esqueletos ósseos, com esqueletos mineralizados. A partir daqui nós temos o surgimento dos osteíctes. E aqui nós temos 3 grupos bem importantes. O grupo actinopterídeo, que são os peixes com nadadeiras raiadas, que são gnatostômios, ou seja, peixes com mandíbulas aquáticos, tem esqueleto ósseo e nadadeiras manobráveis, sustentadas por raios. Nós temos o grupo actinistia, que temos como representantes desse grupo os selacantos. São peixes de linhagem antiga, com nadadeiras lobadas ainda existindo no Oceano Índico. O terceiro grupo é o grupo dipnoi, que são peixes pulmonados de fato. E aí são peixes com nadadeiras lobadas, de água doce, com pulmões e brânquias. Então eles vão possuir tanto pulmões quanto brânquias. E são o grupo irmão dos tetrápodes. A partir daqui nós temos o surgimento dos tetrápodes, que são os animais que vão apresentar 4 membros digitais. Bom, nós sabemos que os tetrápodes eles são os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos. A começar aqui pelos mamíferos, nós temos como exemplo as salamandras, as rãs e as cecílias. Assim, as cecílias são anfíbios, Elas parecem com cobras, mas são anfíbios. Os anfíbios eles têm 4 membros derivados de nadadeiras modificadas. A maioria tem pele úmida, que funciona na troca gasosa. Sim, eles vão ter uma respiração cutânea, A maioria tem uma pele úmida que funciona na respiração, para troca gasosa mesmo. Muitos vivem tanto na água como lava, como no ambiente terrestre como adultos. O próximo grupo que surge é um grupo que a gente chama de amniota, que vão apresentar no seu ovo uma membrana amniótica.
são eles os répteis, as aves e os mamíferos. Em relação a esse grupo aqui que a gente chama de reptília, ele inclui o grupo das aves. Sim, e saibam de uma informação bem importante. As aves, elas foram originadas a partir de um grupo de dinossauros. Exatamente, é como se as aves elas fossem dinossauros. Elas foram originadas a partir de um grupo de dinossauros. Olha que bacana. Então, o grupo Reptilia, que inclui as aves, os répteis e as aves, nós temos como exemplo aqui as tuataras, os largatos, as serpentes, né, as cobras, as tartarugas, os crocodilianos e as aves. Então, em relação a esse grupo, são um dos dois grupos de amnióticos existentes, tem ovos amnióticos e ventilação na caixa torácica e possuem adaptações fundamentais para a vida no ambiente terrestre. O último grupo que surge são os mamíferos, né? O grupo mamália. E aí nós temos como exemplo os monotremados, os marsupiais e os eutérios. Esse grupo, o grupo dos mamíferos, evoluiu de ancestrais sinapsídeos. Inclui os monotremados, que põem ovos, né? Como por exemplo as equidinas e os ornitorrincos. Professor, tem mamífero que põe ovo? Que história é essa? Sim, tem mamífero que põe ovo. Você tem como exemplo aí as equidinas e os ornitorrincos. Você tem também como representantes desse grupo os marsupiais, que vão possuir uma bolsa, como por exemplo os cangurus e os gambás, e os eutérios, que são mamíferos placentários, né, como roedores e primatas. Então, os monotremados são aqueles que põem ovos, os marsupiais são aqueles que apresentam uma bolsa, e os eutérios são aqueles que apresentam placenta, são os mamíferos placentários. Aqui a gente pode observar a revisão de alguns conceitos bem importantes. Nós já revisamos o conceito de cordados. Aqui nós temos os vertebrados, né? Os vertebrados eles são cordados com coluna vertebral, de forma bem simples. Os gnatostômios ou gnatostomados são vertebrados com mandíbulas. Vocês viram que os agnatos, eles são, ou agnatas, né? Eles são vertebrados sem mandíbula. Aqui nós temos o conceito de tetrápodes. Tetrápodes são gnatostômios, ou seja, possuem mandíbula com membros locomotores, 4 membros locomotores. Os amniotas são tetrápodes que têm um ovo adaptado ao meio terrestre, com a membrana amniótica. E os mamíferos são amniotas que têm pelos e produzem leite. Bom, vamos agora então estudar o desenvolvimento embrionário dos cordados a partir do anfíoxo, que é um cefalocordado modelo. Vamos lá para o passo a passo. Então, o espermatozoide se encontra com o óvulo, né, ocorre a fecundação, você dá origem ao ovo. Esse ovo ele vai sofrendo clivagens até formar a mórula. Né? As células aqui dentro do ovo elas vão se formando, vão se dividindo, até formar o que a gente chama de mórula, que é uma massa de células totipotentes. Né? Após o estágio da mórula, nós temos um processo chamado blastulação, que é o processo de formação da blástula. As células elas vão se dirigindo à periferia e vão deixando um espaço interno dentro dessa bola aqui, que a gente chama de blastocele, que é um espaço preenchido por um líquido. Então aqui a gente pode observar a imagem da blástula. Você tem um polo animal com células menores que a gente chama de micrômeros. Você tem o polo vegetal com células maiores que a gente chama de macrômeros. E dentro você tem um espaço preenchido por um líquido que a gente chama de blastocele. Essa é a nossa blástula. O processo de formação da blástula é chamado de blastulação. Aqui nós podemos observar o início de um outro processo que vem logo após, que é a gastrulação. E a gastrulação ela tem início por embolia ou invaginação dessa parte aqui da blástula, né? Do polo vegetal. Então o polo vegetal ele começa a sofrer embolia ou invaginação até essa parte de baixo tocar aqui a parte superior interna. Aqui a gente pode perceber, né, esse processo, ó, que você já tem duas camadas, uma camada externa, tá, e uma camada interna. A camada externa em azul e a camada interna em amarelo. E aí se forma uma abertura nesta extremidade que a gente chama de blastóporo. O blastóporo ele vai dar origem à boca e ao ânus. Se o blastóporo der origem primeiro à boca, o animal é protostômio. Se o blastóporo der origem primeiro ao ânus, o animal é deuterostômio. Então, esta daqui é a gástrula. O processo de formação da gástrula é chamado de gastrulação. Essa camada em azul a gente chama de ectoderme. A camada em amarelo, que é a camada interna, a gente chama de endoderme.
ecto vem de fora, endo vem de dentro. Então, ectoderme em azul, endoderme dentro em amarelo. Aqui a gente pode observar um corte, né, mostrando bem, ó, essa camada em azul é ectoderme e essa camada em amarelo interna é chamada de endoderme. Aqui a gente pode observar também, né, essas estruturas na parte externa. Aqui você tem um blastóporo, que é a abertura. Aqui você tem a região anterior, região posterior, mostrando bem aqui a estrutura que a gente chama de gástrula na parte externa. Essa parte aqui de dentro a gente chama de arquêntero. Esse arquêntero ele vai formar o intestino primitivo do animal. Após a fase da gastrulação, tem início a fase de neurulação. Então observem aqui, ocorre um achatamento na região dorsal, formando a placa neural. Então vocês observam aqui que houve um achatamento, formando a placa neural. E ocorre também uma diferenciação entre mesoderme e endoderme. E aí você tem um embrião com 3 folhetos germinativos diferenciados. O achatamento dessa parte aqui superior da ectoderme agora é chamada de placa neural. E você tem a origem aqui do terceiro folheto germinativo, que é a mesoderme. E a mesoderme ela tem origem de células endodérmicas, né? Observem que agora você tem um embrião com 3 camadas. Ectoderme essa mais externa, endoderme essa em amarelo mais interna e agora a mesoderme que se originou da endoderme. Perfeito, professor. E aí o que que acontece? Células da ectoderme proliferam recobrindo a placa neural que se aprofunda. Aqui a gente vê, né, a placa neural já aprofundada, essa camada em azul. No teto do arquêntero, a mesoderme começa a sofrer evaginações laterais. Então, essas evaginações da mesoderme vão se destacar, dando origem aos somitos. Aqui a gente já pode observar, né, ó, as evaginações que estavam começando aqui, elas se destacam, dando origem a que a gente chama de somitos. Os somitos são formados por tecido mesodérmico, em vermelho. Ainda no teto do arquêntero, a mesoderme formará a notocorda. Aqui a gente tem o início da formação da notocorda, nessa região aqui, ó. Observem também que o que era placa neural também está começando a sofrer um arredondamento nessa região superior. Então você tem os somitos aqui na lateral, você tem o início da formação da notocorda a partir de células mesodérmicas, e aqui você tem a placa neural sofrendo um arredondamento. Posteriormente, essa placa neural ela vai se fechar dorsalmente, formando o tubo neural oco. Quando o arredondamento se completa, né, a placa neural se fecha por completo, a gente chama agora de tubo neural oco. Forma-se também a notocorda, aqui a gente pode observar bem, né, essa notocorda ela termina de se formar, e a endoderme reveste totalmente o intestino. Então aqui vocês vão observar o tubo neural já formado, os somitos também, a presença de celoma dentro desses somitos. Aqui vocês observam a notocorda também já totalmente formada. Aqui na parte em amarelo você tem tecido endodérmico formando totalmente o intestino, e essa camada mais externa ela continua sendo chamada de ectoderme. Posteriormente, a mesoderme, que é essa camada aqui em vermelho, as células mesodérmicas, elas vão se diferenciar em 3 regiões: o epímero, o mesômero e o hipômero. Nesta imagem, nós temos uma noção tridimensional bem melhor. Aqui nós temos um tubo neural com canal neural interno. Aqui nós temos a presença dos somitos. Aqui nós observamos a presença da notocorda. Aqui das células endodérmicas, né, revestindo o que vai ser o intestino primitivo. Mostrando aqui bem, né, o tubo digestório. Essa região aqui de fora, em azul, é o tecido ectodérmico, né, é a ectoderme. E nós temos a diferenciação do tecido mesodérmico, que é esse tecido aqui em vermelho, em 3 regiões. Então nós temos aqui o epímero, sendo demonstrado aqui, o epímero, o mesômero, que está demonstrado aqui, ó, essa região aqui, e o hipômero. O hipômero ele é dividido em somatopleura e esplancnopleura. Pessoal, essa estrutura já formada a gente chama de neurula. O processo de formação da neurula a gente chama de neurulação. Não esqueçam disto. Então vamos ver o que cada parte vai formar no nosso corpo. Essa parte em azul que a gente viu, né, o ectoderma, ela vai dar origem à pele e seus anexos. Os anexos são as unhas e os pelos, as mucosas corpóreas, a mucosa oral, nasal e anal,
ao esmalte dos dentes e ao sistema nervoso, através do tubo neural. Então a gente sabe que o tubo neural foi formado por tecido ectodérmico, e esse tubo neural ele vai formar o sistema nervoso, né? E também vai dar origem aos olhos, a retina, o cristalino e a córnea. O tubo neural ele vai formar o que? Você já sabe, vai formar o encéfalo e a medula espinhal, a notocórdia, que é essa estrutura aqui. Ela vai definir o eixo padrão do embrião e dar rigidez a esse embrião. É a base para a formação do esqueleto axial, que são os ossos da cabeça e a coluna vertebral. Os somitos, que são essas estruturas aqui, e o epímero, eles vão ser responsáveis pela formação do esqueleto axial, ou seja, os ossos da cabeça e a coluna vertebral. As costelas, o músculo esquelético e a derme. O mesômero, que é essa estrutura aqui que vocês observam, ele vai dar origem aos rins, às gônadas e aos ureteres. E o hipômero, que é essa estrutura aqui que vocês observam, né? O hipômero ele vai dar origem ao músculo liso e cardíaco, além da pleura pulmonar, né? Ao pericárdio também e ao peritônio. A pleura pulmonar, o pericárdio e o peritônio a gente chama de as três serosas. A gente sabe, né? A endoderma ela vai revestir os tratos digestório e respiratório e formar o fígado, tireoide, paratireoide, além de formar os alvéolos pulmonares. Pessoal, a parte 2 era isso. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.